Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, como de costume. Sou o professor Edjânio. Nós iremos para a nossa aula 2 da disciplina de Administração de Sistema Operacional 1, referente ao nosso terceiro bimestre. E hoje o conteúdo abordado será o Windows Server. Iremos conhecer aí alguns serviços do servidor da Microsoft denominado Windows Server, o qual possui aí algumas versões específicas. Vamos lá. Então nós já sabemos que os servidores eles disponibilizam ali serviços para dispositivos clientes, certo? E basicamente todas as operações realizadas em rede necessitam aí de um lado cliente e outro servidor, sendo que o computador que faz a requisição ou o dispositivo que faz a requisição, ele é um cliente, e o dispositivo que recebe a requisição processa aquela requisição e devolve ali uma resposta para o computador cliente, ele é um servidor, tá? E os sistemas operacionais servidores, eles podem aí existir em apenas um computador específico, responsável ali por ser servidor daquela rede, ou eles podem estarem aí de forma distribuída em diversos dispositivos da rede, tá? E aí vale citar que em um ambiente de data center, que são os ambientes geralmente de armazenamento e processamento de dados de grandes organizações, existe uma série de dispositivos físicos como suítes, roteadores, dispositivos de organização de cabeamento, como por exemplo patch panel, existem os armários de equipamentos, mas nada disso teria utilização, teria uma função específica se nós não tivéssemos sistemas operacionais servidores controlando todo aquele serviço, tá? Então, os sistemas operacionais servidores são as bases lógicas aí para se trabalhar com redes de computadores. E nós temos algumas versões do sistema operacional Windows Server da Microsoft, tá? Nós temos versão NT 3.1, 4.0 e nós temos as famílias, a família aí de Windows Server por ano, tá? Windows 2000 Server, 2003 Server, 2008 Server, 2012 Server e 2016 Server, tá? Ficou com dúvidas sobre as características de cada um desses servidores? Veja a aula anterior, tá? Onde esse conteúdo é abordado. Certo, e o que o Windows Server tem, tá, de tão especial que o tornou aí um dos sistemas operacionais servidores mais utilizados no mercado? Ele tem uma ferramenta denominada Active Directory, certo? Ou ainda ADDS, que é a sigla aí para Active Directory Domain Services, ou serviços de domínio do Active Directory, tá? E esse serviço ele é aí uma base para administração, manutenção, definição aí de privilégios, utilização aí de parâmetros de segurança em uma rede de computadores Windows, tá? Como assim uma rede de computadores Windows? Uma rede de uma organização que utiliza sistemas operacionais Windows, tá? E toda essa rede ela pode ser gerenciada por um servidor também Windows. Tá, então vamos abordar um pouquinho mais sobre as características e função do Active Directory e funções aí do Active Directory, tá? Existe um desafio muito grande nas redes de computadores, que é basicamente controlar o uso de recursos dos dispositivos e usuários daquela rede, certo? E o Active Directory ele surgiu aí no ano de 2000, exatamente com essa função, tá? De manter o controle e gerenciar as permissões aí de cada usuário que estão utilizando aquele serviço na rede. Então foi na época uma revolução mesmo, na qual os sistemas operacionais servidores da época não tinham aí um foco tão voltado para o controle e gerenciamento de permissões, definições de grupos de usuários
e etc. Tá? E o Active Directory permite aí distribuir e gerenciar os recursos dos clientes. Vamos a um exemplo, tá? Nós temos um usuário João, ele faz login em um computador da rede. Lembrando que o login ele é feito em uma rede local, onde existe um dispositivo que está associado a um servidor da rede, certo? Geralmente um servidor de domínio, tá? E nesse servidor existe aí uma pasta que é de uso exclusivo ao usuário João, certo? Quem define a criação dessa pasta, a validação do login do usuário, né, que é no caso a autenticação, o acesso à pasta, tá? Quem define tudo isso, claro que é o sistema operacional servidor, certo? Lógico que é necessário ali um administrador da rede responsável pela utilização aí do sistema operacional servidor, né, especificamente o Windows Server, tá? Mas o sistema operacional é que consegue aí controlar e monitorar esses recursos, tá? Então nós temos permissões de acesso, né? Nós temos aí a capacidade de gerenciar grupos, gerenciar computadores, gerenciar servidores, pastas, impressoras, sites, né? Serviços e etc. Tá? E os usuários eles podem ser divididos em grupos ou ainda em subgrupos. Tá? O principal forte do Active Directory é exatamente essa divisão de grupos e subgrupos para definição ali, né, de diretivas de acesso, de diretivas de segurança, tá? De diretivas de utilização de recursos e etc. Certo? E é através desses grupos, subgrupos ou usuários que nós temos a facilidade de definir recursos para muitos usuários ao mesmo tempo. Tá? Nós podemos, por exemplo, criar permissões específicas para esses usuários, né, definindo quem pode ler um arquivo, escrever ou executar um arquivo. Tá? E dessa maneira a gente também aborda as questões de segurança daquela rede, certo? E entre vários recursos de gerenciamento nós podemos ainda definir aí quanto tempo um usuário vai utilizar determinada senha de acesso. Certo? Isso é muito importante, uma vez que as organizações elas têm funcionários e muitas vezes aqueles funcionários eles são rotativos, né? Uma grande rotatividade, né? Entrada de novos funcionários, transferência de funcionários, tá? Então essas contas elas devem ter um limite de acesso, tá? Para que elas sejam renovadas sempre que o usuário ali necessitar. Nós podemos também definir cotas de disco, né, que é basicamente ali a definição de quanto de armazenamento cada usuário daquela rede vai possuir no servidor, certo? Digamos que existem diversos setores e cada setor daquela organização possui, né, pastas específicas para cada usuário. E existem setores e usuários que necessitam de uma capacidade maior ou menor de armazenamento, dependendo ali da sua função. E além disso, nós temos ainda serviços de endereçamento, né, serviços de DNS, serviços de DHCP, certo? Então, os servidores oferecem aí uma gama de recursos. Nós temos serviços aí de Network Address Translations, que permite, né, o acesso à internet. Nós temos serviços de segurança, enfim, tem uma porrada de serviço que o Windows Server disponibiliza para a gente a partir do Active Directory, tá? E aí nós chegamos à propriedade de domínio, certo? Que é uma das propriedades aí mais importantes, certo, do Active Directory, tá? O domínio ele fecha um limite de administração daquela rede, onde quem está dentro não sai sem autorização do domínio e quem está fora não entra sem autorização ali do domínio, através, claro, do Active Directory. E através desse domínio é possível gerenciar todos os usuários que estão ali dentro daquele domínio, tá? E muitas vezes as organizações ali possuem domínio e subdomínios,
tá? No qual um domínio representa toda a organização e subdomínios representam os setores da organização, certo? E o que é um domínio? É um limite, né, de controle ali de dispositivos, certo? Mas um domínio ele é um grupo, certo? Um grupo de máquinas ou dispositivos daquela rede, geralmente dispositivos que rodam o sistema operacional Windows, tá? E aqueles dispositivos compartilham aí alguns recursos semelhantes, certo? Pertencem à mesma organização, pertencem ao mesmo subdomínio, ao mesmo setor e etc. Tá? Como funciona? Existe um controlador de domínio, que é o nosso servidor. Ele é responsável por controlar ali todos os recursos que são compartilhados entre os usuários do domínio, certo? E esses recursos eles podem estar no servidor, como ocorre na maioria das vezes, mas muitos clientes também possuem alguns recursos, certo? O essencial é que a maior parte dos recursos, principalmente os recursos críticos, estejam no servidor, uma vez que a gerência é mais plausível a partir do servidor. Um exemplo, nós temos um domínio. O domínio ele é o domínio raiz, certo, da nossa floresta. Daqui a pouco vocês verão do que se trata uma floresta, tá? Na área, claro, de servidores Windows, nós temos o domínio aqui contoso.com, certo? É o domínio raiz, digamos que seja o nome da organização, certo? E nós temos subdomínios, tá? Nós temos o domínio produção.contoso.com, usuários.contoso.com, certo? E usuários.filial.contoso.com. O que esses subdomínios têm em comum? Eles são setores, tá? Em uma organização nós temos setor de produção, setor administrativo, setor financeiro, setor de recursos humanos e etc. Tá? Aqui nós representamos 3 setores. Setor de produção, um setor representado por usuários daquela organização, podem ser clientes, por exemplo, tá? E nós temos aí os usuários que representam uma filial, certo, dessa organização, tá? Por exemplo, uma filial que representa ali uma parcela dos serviços oferecidos por uma organização. E esses usuários eles possuem aí serviços compartilhados entre os subgrupos, mas também possuem serviços compartilhados entre os usuários desses grupos. Como vocês podem ver, existem usuários que trocam informações com outros usuários de outros subgrupos. Isso pode ocorrer também, tá, através aí do Active Directory. E aí nós chegamos ao conteúdo de floresta, tá? Floresta é a composição maior, certo, do Active Directory, certo? É na floresta em que os domínios são criados, certo? E é o limite máximo de gerenciamento do Active Directory. E na floresta nós temos um domínio raiz, como apresentado nessa imagem, tá? Nós temos o contoso.com, que é o nosso domínio raiz, e ele está alocado em uma floresta, certo? E outros domínios podem ser criados aí nessa floresta, certo? Para replicar os dados, para implementar outros serviços, para dividir aquela organização em setores organizacionais, ok? E aí nós chegamos a outros serviços, tá? Nós temos o serviço de DHCP, que é o nosso Dynamic Host Configuration Protocol, tá? É um serviço de atribuição automática de endereços de IPs para os dispositivos. Nós já tivemos aulas acerca desse protocolo, mas vale abordar novamente, uma vez que o nosso Windows Server ele implementa, né, um servidor DHCP. Tá? Nós sabemos que existem duas formas de atribuir endereços de IPs aos dispositivos. Existe a forma estática, atribuição manual, que é complexa a partir do momento que nós possuímos muitos dispositivos da rede, certo? E nós temos a dinâmica, que ocorre aí através do nosso DHCP,
e é a atribuição recomendada, uma vez que menos erros ocorrem, principalmente erros relacionados à organização desses endereços. E os servidores DHCPs, eles podem existir em servidores, tá? No nosso caso aqui, ele será utilizado no servidor Windows Server, mas eles podem existir também em suítes e roteadores, que são dispositivos de rede que permitem aí a utilização desse protocolo, tá? E quais são os parâmetros de rede disponibilizados através do DHCP? Nós temos um endereço de IP, tá? Uma máscara de rede que define ali a qual rede aquele endereço de IP pertence, se aquela rede é uma rede de classe A, B ou C. Tá? Nós temos um gateway padrão, que é o dispositivo responsável por encaminhar pacotes da rede interna para redes externas, como por exemplo a internet, bem como permitir a chegada de pacotes da rede externa para a rede interna. Nós temos o servidor DNS, que permite a tradução de nomes para endereços de IPs e vice-versa. Nós temos aí o preferencial e o alternativo. E aí nós chegamos ao DNS e serviços de WINS, certo? São serviços que permitem traduzir, certo, endereços de IPs para links e links para endereços de IPs. Nós temos a zona direta, certo, que permite a tradução de links ou domínios para endereços de IPs, e nós temos a zona reversa, que permite a tradução de endereços de IPs para nomes de domínio. Vamos a um exemplo, certo? Existe um computador na rede, ele tem o endereço de IP 192.168.15/24, representa ali uma rede de classe C, certo? E para que os computadores não necessitem referenciar esse endereço de IP através do próprio endereço, o DNS pode permitir ali a utilização de um nome de referência, por exemplo, PC João. Tá? Então, os serviços eles acessariam, tá, o PC, o dispositivo, através do nome PC João e não através do endereço de IP. Tá? Uma vez que o endereço de IP seria complexo para o usuário lembrar, né, a partir do momento que muitos serviços fossem acessados, viessem a ser acessados, tá? O DNS é o serviço de tradução de links e domínios para endereços de IPs utilizado atualmente. Anteriormente era utilizado aí o serviço de WINS, tá? É um serviço antigo, roda em servidores antigos. Ele pode ser raramente aí encontrado em sistemas que ainda rodam, por exemplo, Windows NT Server 3.1, tá? E por último nós temos serviços de backup, tá? São serviços que permitem aí criar uma cópia de segurança dos arquivos e status do servidor, certo? É necessário que esse backup ele esteja localizado em máquinas diferentes, certo? E em localizações diferentes também, certo? Uma vez que a partir do momento que uma máquina ela sofre algum tipo de ataque, seja ataque cibernético ou ataque físico, se o backup estiver naquela máquina, ele também será comprometido, certo? E da mesma forma, se o backup estiver na mesma sala, ele pode também ser comprometido. Existe até um exemplo muito forte disso, tá? No ataque aí de 11 de setembro, quando uma organização perdeu os seus dados principais que estavam na primeira torre, né? E o backup daqueles dados estavam na segunda torre, e infelizmente a empresa ela veio à falência exatamente por conta desse mau planejamento de localização de backup, tá? E em caso de falha do servidor principalmente, tá? Todos os serviços de backup eles irão ali permitir a restauração tanto dos dados como do status do servidor. Finalizamos a aula. Eu espero que vocês tenham compreendido. Em caso de dúvidas, procurem o professor. Bons estudos, até a próxima. Estão as referências caso vocês queiram
aprofundar um pouco mais no conteúdo. Até mais.